Alegres com Jesus nesta noite, diga amém. Amém! Deixa uma palavra bem simples, conhecida por nossos irmãos. Abre sua Bíblia comigo no livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 8. Aleluia, Deus. Alô. Livro do profeta. Glória a Deus. Aleluia. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 8. E depois quero que os irmãos também abrem Salmos, capítulo de número 51. 1 Samuel, capítulo de número 8, verso 7. E depois Salmos 51, verso 11. Quem achou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Diz assim, 1 Samuel 8, 7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Vou estar lendo novamente. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Salmos, capítulo de número 51, verso 11. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Queridos, vivemos em tempos difíceis, nos últimos dias da igreja na face da terra. E uma das coisas que tem me preocupado é a falta da presença de Deus nas igrejas. E quando eu estou me referindo à igreja, eu estou me referindo a mim, estou referindo a vocês. Nesses últimos dias, o que temos visto, infelizmente, em algumas igrejas, não dessa, são povos preocupados com coisas tão pequenas. São povos, infelizmente, que estão preocupados com coisas pequenas e se esquecendo que o que verdadeiramente pode preencher a vida do homem ou da mulher de Deus é a sua presença. E quando eu leio o primeiro livro do profeta de Samuel, capítulo de número 8, verso de número 7, se os irmãos forem ver antes, o texto está se referindo ao profeta Samuel, que uma certa feita, ele não se vê mais nas condições de estar governando o povo de Israel. E ele toma uma atitude. Que atitude é esta? Ele chama os seus filhos, Abias e Joel, e passa o cajado. Quando eu falo de cajado, eu estou falando da responsabilidade que o profeta Samuel tinha e agora está passando aos seus filhos. Ou seja, ele passa a responsabilidade que ele tinha em ser rei de Israel para os seus filhos primogênitos. E a Bíblia diz que os seus filhos começam a governar o povo de Israel, mas só que eles não tiveram e não obteram o mesmo sucesso que o profeta Samuel tinha. Por quê? Porque eles fizeram coisas totalmente erradas aos olhos do povo e aos olhos de Deus. Eles tomavam algumas atitudes em que Israel não estava mais aceitando de forma alguma ser governado por aqueles filhos do profeta Samuel. E o povo de ancião, inconformado com aquela situação, vai até o profeta Samuel que estava em Ramá e diz ao profeta: Samuel, nós não queremos mais que os seus filhos nos governem. Nós não queremos mais que os seus filhos sejam rei e nos governe. Não. Nós queremos agora um rei a qual nós possamos abraçar. Queremos um rei a qual nós possamos ver. Queremos um rei a qual nós possamos estar perto dele. Ou seja, eles estavam desprezando
os filhos do profeta Samuel, eles não queriam mais um rei, como Deus, naquele momento, estava também presente no meio deles. E sabe qual é a resposta do profeta de Samuel? Ele fala: eu vou dar um tempo para vocês, me dê um tempo, e eu vou orar ao Senhor. E o profeta Samuel se chega na presença de Deus e diz: Senhor, o povo está inconformado, pois eles não querem mais os meus filhos governando eles. Sabe que Deus responde a Samuel: Samuel, fique tranquilo, Israel não rejeitou você, Israel rejeitou a mim. Israel não trocou você, Israel trocaram a mim. Israel em nenhum momento desprezou você, antes a mim me tem desprezado. E sabe o que Deus faz? Deus se retira da nação de Israel. No primeiro livro de Samuel, capítulo de número 5, nós vemos isso acontecer. Ofni e Finéias, em uma batalha, perde a arca de Deus. E quando eles pedem a arca de Deus, a glória, a presença de Deus se retira daquela nação. E se você for ver as guerras de Israel contra os filisteus e outras guerras a qual eles estavam passando, eles não obtevam mais vitória, eles não estavam mais obtendo sucesso para a vitória. Por quê? Porque eles perderam a essência de Deus que estava sobre aquela nação. Eles perderam a presença de Deus que outrora um dia foi com eles, mas por um momento, por um vacilo daquela nação, eles não estavam mais obtendo a presença de Deus. Sabe o que Deus está falando nesta noite? Que o que enche, o que satisfaz a tua vida é a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso que eu fiz questão também de ler em Salmo 51, onde o salmista diz: Senhor, não me lances para fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, o salmista estava reconhecendo que aquilo que ele tinha, que aquilo que ele era e aquilo que ele fazia era em consideração da presença de Deus que estava sobre a vida dele. Reconheça nesta noite que o que te faz vencer, que o que te faz caminhar, que o que te faz prosseguir não é um homem, não é nada deste mundo, é a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Lembra do apóstolo Paulo? Ele chega na igreja de Tessalônica e dá um grito dizendo: não extingais o Espírito Santo do Senhor. Vou repetir para você entender melhor: não extingais o Espírito Santo de Deus. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo na igreja de Tessalônica? Ele está dizendo: não adianta ter um culto como esse de jovens, não adianta ter festividade, não adianta pregar, não adianta louvar, não adianta fazer missões, não adianta fazer nada se o Espírito Santo de Deus não estiver sobre as nossas vidas. Não adianta nós fazermos nada se a presença do Espírito Santo de Deus estiver sobre as nossas vidas. E percebam, meus irmãos, que Israel, depois que perde a presença de Deus e querer trocar a presença de Deus por um rei homem, eles acabam vacilando em algumas batalhas. Eles perdem a arca, eles perdem a presença, eles perdem a essência. E depois daquela perda, eles nunca mais foram os mesmos. Tiveram vitórias como o rei homem, mas Israel nunca mais teve um cântico de adoração para entoar e dar a Deus. Oh, aleluia! Se você chegou aqui nesta noite, mesmo sem força, cansado, desanimado, triste, foi porque a presença de Deus te trouxe nesta noite aqui para você glorificar e exaltar o nome santo do Deus. A Bíblia diz que Moisés está em um lugar junto com o povo de Israel. E sabe o que o Moisés diz? Senhor, não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Oh, glória a Deus. Eu não quero sair daqui, eu não me atrevo a sair daqui, pastor, sem a presença de Deus na minha vida. Moisés estava reconhecendo que além da responsabilidade que ele tinha, que além da liderança que ele tinha algo a mais que poderia diferenciar ele, durante a caminhada com Israel, ao sucesso. É a presença do Espírito Santo de Deus. Presença esta que nos renova, presença essa que no dia a dia nos faz vencer as batalhas, nos faz matar um leão por dia. Presença essa que, independente das nossas fraquezas, nos acompanha na noite, no dia, na manhã, na tarde.
Presença essa que mesmo quando nós estamos fracos, nos dá força nos momentos de tribulação. Presença essa que nos momentos de desânimo, nos momentos de tristeza, nos dá força para caminhar e o nome do Senhor ser glorificado. Levante a sua mão por um minuto para glorificar a Deus. Diga para Deus: Senhor, eu não quero perder a tua presença. Eu não quero perder a tua presença, Senhor. Passe o que eu passar, enfrente o que eu enfrentar, mas eu não quero perder a sua presença. Deus está neste lugar. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz: Sansão. É uma história muito conhecida, mas algo interessante me chamou muita atenção nessa história. E todos nós conhecemos que Sansão, ele obtinha aquela força. E a Bíblia diz que o que dava força a ele era a presença do Senhor. Mas ele não podia, desde pequeno, ele nunca cortou o cabelo. E Deus disse para Sansão: Sansão, não corte o cabelo, porque no teu cabelo está a presença. Porque sobre o teu cabelo está o Espírito Santo de Deus. Não diga a ninguém que o que te fortalece é a presença de Deus que está sobre os seus cabelos. E uma certa feita, uma prostituta chamada por nome de Dalila, ele conhece, ele se apaixona, os irmãos sabem a história. E uma certa feita, ela falando, conversando, dialogando com Sansão, estava tentando pressionar Sansão, dizendo: Sansão, me conte o que te dá força, Sansão. Sansão, me fale de verdade o que está acontecendo para você ter esta força a qual você tem. Sansão, por um momento, ele acaba dizendo que o que dava força para ele é porque ele nunca tinha cortado o seu cabelo. Ou seja, Sansão desobedeceu, e por uma desobediência ele perdeu a presença de Deus. Você percebe que o que te afasta da presença de Deus é o pecado? Você percebe que o que te afasta da presença de Deus é a desobediência? Deus nesta noite está dizendo: seja obediente à minha voz. Deus nesta noite está dizendo: vão te impressionar, vão fazer de tudo para você parar, mas não peque, porque quando você peca, você perde a presença do Espírito Santo de Deus. Deus nesta noite está dizendo: não perca a minha presença por nada nesta vida. Não perca a presença de Deus por nada nesta vida. Glória a Deus. Você não está entendendo? Deus está dizendo: não perca a presença de Deus por nada nesta vida. Mesmo que você tropece, mesmo que você desanime, mesmo que você se entristeça com as coisas desta vida, mas Deus nesta noite está dizendo: não perca a presença de Deus por nada nesta vida. E olha o que acontece. Quando a notícia chega aos ouvidos do sacerdote, ele dizendo que a arca foi tomada e os seus filhos, Ofni e Finé, foram mortos, ele cai para trás da cadeira e morre. E os irmãos conhecem bem a história. E no decorrer da história diz que havia uma mulher, e esta mulher era a esposa de Finéias. Só que naquele momento que ela soube também na notícia que a arca de Deus foi tomada, e naquele momento também ela estava para ter um filho. Ou seja, naquele momento havia mulheres com ela, porque ela estava prestes a dar o parto. E naquele momento a Bíblia vai nos dizer que ao invés de ela se preocupar com o seu filho que estava nascendo, ela estava com a sua cabeça, com os seus ouvidos atentos no que estava acontecendo sobre a arca de Deus. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Não adianta eu pregar, não adianta eu louvar, não adianta eu fazer nada para Deus se a presença de Deus não for conosco. Por quê? Porque quando nós louvamos, quando nós pregamos, nós mesmos, ministros, e quem ouva, nós mesmos sentimos a falta da presença de Deus. E Deus nesta noite está dizendo: eu quero levantar uma geração de jovens cheios da presença e do Espírito Santo de Deus. Eu quero levantar uma nação de jovens compromissados com a oração, compromissados com a consagração, compromissados com a busca da minha presença. Eu quero levantar uma nação de jovens desse jeito. Aleluia!
Infelizmente, nós temos visto jovens se corrompendo, jovens desobedecendo aos seus pais, jovens fazendo coisas erradas diante dos olhos de Deus. E quando nós fazemos isso, porque me incluo, porque eu também sou jovem, a presença de Deus automaticamente se afasta. E Deus nesta noite está dizendo: ao invés de você se me afastar da minha presença, se achega mais perto dela. Se achega mais perto da presença de Deus. Pelo amor de Deus, não perca por nada nesta vida a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Talvez você esteja se perguntando: irmão Sidney, o culto está uma bênção, o culto está avivado, e você vem falar que está faltando a presença de Deus na igreja. A preocupação de Deus não é esta. A preocupação de Deus é que entrou pessoas aqui sentindo falta, e a preocupação de Deus é que entrou pessoas aqui com medo, Deus, de perder a sua presença. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. A preocupação de Deus nesta noite é que nós venhamos se encher, se transbordar, sair daqui avivados pelo poder da palavra, a palavra que liberta, palavra esta que transforma, palavra esta que nos aviva, nos edifica e nos faz ser santo diante da sua presença. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Israel nunca mais foi a mesma depois de ter perdido a arca de Deus. Israel nunca mais foi a mesma depois de ter perdido, depois de ter se afastado da presença de Deus. Aleluia. Teve um momento na minha vida que eu passei em parar, que eu passei em recuar. Porque o inimigo trabalha muitas das vezes na juventude. É a área que ele mais trabalha, é a área que ele mais atua na área da juventude. E eu, por um momento da minha vida, eu quase me afastei da presença de Deus. E eu cheguei a perguntar para mim mesmo: Senhor, o que o Senhor quer de fato na minha vida? E uma certa feita, eu fui para o culto, dizendo a mim mesmo: é meu último culto, se Deus não falar comigo. E eu fui para o culto. Aleluia, Jesus. Quando eu chego no culto, como sempre acontece nos cultos, vem o louvor da harpa cristã, vem a leitura da palavra oficial. Depois da leitura da palavra oficial, vem os conjuntos que começam a louvar as oportunidades. É tirado a oferta. Depois da oferta o louvor e logo depois é a palavra. Eu falei: Senhor, se não for a palavra, que área que o Senhor vai falar comigo? Acaba a palavra. E o que eu queria naquele momento é que Deus usasse o irmão para falar comigo. Porque eu estava desanimado, estava triste. E perto de dar a bênção apostólica, eu falei: acabou. Já era. Até que Deus toca no coração do pastor da igreja, para que o grupo de louvor viesse louvar mais um hino. Ok, o grupo de louvor começa a louvar. E eu lá no meu canto do fundo dizia: Senhor, eu creio que pode ser agora que o Senhor pode usar um irmão, uma irmã, uma criança, sei lá, usar alguém para falar comigo, porque meu coração está sedento pela presença. E quando os irmãos começam a louvar, o grupo de louvor começa a louvar, o pastor do púlpito é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Glória. E ele sai do púlpito, ele começa a vir em direção à minha pessoa. E eu estava com os olhos fechados. Quando eu abri os olhos, estava diante de mim. E ele me dizia essas palavras que até hoje está gravada na minha cabeça, dizendo: eu te escolhi para marcar esta geração. Aleluia. Eu te escolhi para fazer a diferença nesta terra. Ei, jovem, Deus nesta noite está dizendo para você: eu te escolhi para marcar esta geração e para fazer a diferença na terra. Eu não te escolhi somente para ficar sentado no banco da cadeira, não.
Eu te escolhi porque eu vejo um potencial em você. Eu te escolhi porque eu vejo algo compromissor com a minha obra em você. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Porque eu te escolhi para marcar esta geração. E não há diabo, não há inferno que possa impedir o trabalhar de Deus na sua vida. Aleluia, Jesus. E eu saí dali com meu coração alegre, regozijado na presença de Deus. O Senhor dizia para mim, para o Senhor: Senhor, nunca mais vou sair da tua presença. Eu nunca mais vou me afastar da tua presença. Eu nunca mais vou perder o foco em estar na tua presença. Levante as suas mãos por um minuto para glorificar aquele que é fiel. Entenda que independente das dificuldades, o Deus ainda fala com você nesta noite. Que independente das lutas, Deus está falando contigo ainda nesta noite. Não há nada que pode substituir a presença dele em sua vida. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que o salmista fala: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti. Eu achei isso interessante e fui estudar. Eu descobri que a corça é um animal de pequena estatura e vive numa região migratória, ou seja, o seu lugar de se viver é no deserto. Porém, o seu foco, quando ela está com muita sede, é a água. Aleluia, Jesus. E quando ela não vê água na sua frente, ela começa a se desesperar. O seu foco é a água. Mas há um porém. Durante a sua caminhada, ela se fere. Durante a sua caminhada, ela se machuca. E em volta, há predadores, animais, que quando exalam o cheiro do sangue, elas vão direto à corça para devorar. Mas quando a corça acha água, ela, ao invés de só saciar a sede, ela se mergulha. Por quê? Para tampar o cheiro do sangue que está exalando, para que os predadores não venham e a devoram. Aleluia. Deus nesta noite está dizendo para você: a caminhada vai ter feridas. No momento da caminhada vai ter circunstâncias difíceis que vão fazer você parar. Mas pelo amor de Deus, foque nestas águas. Se desespere nestas águas. Busque pelas águas, que elas vão saciar a tua sede nesta caminhada. Aleluia, Jesus. E quando a corça se fere, ela mata a sua sede. E ela começa a mergulhar. Para quê? Para tampar o cheiro que exala do sangue, para que os predadores não venham a devorar. E eu achei isso muito interessante, porque o salmista, quando escreve isto, ele estava desejando adorar a Deus em Jerusalém. O seu foco era estar na presença de Deus, mas só que em Jerusalém. Então ele estava dizendo: eu não vou permitir com que as circunstâncias desta vida me impeçam de chegar a Jerusalém, porque quando eu chegar em Jerusalém eu quero adorar a Deus e glorificar o seu nome. Eu não vou permitir com que as circunstâncias e as lutas, as dificuldades desta vida venham me impedir, porque o meu foco é a presença, o meu desejo é a presença, o meu alvo é a presença. E nesta noite Deus está dizendo: aconteça o que acontecer, focalize na presença, busque esta presença, que é o que mata a sua sede, em nome de Deus. Eu vou resumir de forma rápida o que acontece com Israel depois que perde a arca e a presença, porque é interessante que a arca, antes de chegar de volta para Jerusalém, ela vai em alguns lugares, Dagon, Abinadab, os irmãos sabem, mas só que a Bíblia diz que quando a arca está voltando para Jerusalém, a alegria do povo era tão imensa, que um camarada vai tocar na arca e morre. E os irmãos sabem o que acontece. Mas quando a arca chega em Jerusalém, a alegria do povo era notória, pastores. A alegria do povo estava estampado na face de Davi e na face dos companheiros que estavam com ele. Mas há um porém. Quando a arca chega para Jerusalém, alguém lá de cima olha Davi e diz: olha lá o rei da nação de Israel dançando feito um louco, feito um doido. Porque assim, quando você conquista a presença, nem todos vão ficar alegres pela tua vitória. Quando você traz de volta a arca para Jerusalém,
Nem todos vão aceitar a sua vitória. E a vitória de Davi foi ter trazido de volta a arca para Jerusalém. E eles começam a dançar no Espírito, principalmente o rei Davi. Deixa eu dizer algo para os irmãos nesta noite. Quando você vê algum irmão dançando no Espírito, não julgue, porque pode ser o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Eu já vi tantos irmãos criticar pessoas, irmãos, dentro da igreja. Levantar o dedo e dizer que está na carne. Levantar o dedo e dizer que está na carne, que aquilo que ele está fazendo é chocarrice. Irmãos, o Espírito Santo de Deus estava sobre Davi. E se esse Espírito que estava sobre Davi é o mesmo Espírito que estava sobre a vida daquele irmão que estava dançando. Aleluia! Então que nós venhamos ter muito cuidado, que nós venhamos prestar atenção, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer se movimentar na sua vida. O Espírito Santo de Deus, oh, aleluia, Jesus, ele é sobre a sua vida. Ele faz você triunfar nos momentos de derrota. Ele faz você triunfar nos momentos de desânimo. Ele faz você vencer nos momentos de tristeza. Aleluia, Jesus, a presença de Deus é sobre a sua vida. Glória a Deus, seja dado ao Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Que os irmãos venham sair daqui entendendo e reconhecendo que o que nos sustenta, que nos faz ficar de pé, é a presença do Espírito Santo de Deus. Que sacia a tua alma é a presença e o Espírito Santo da verdade. E que nós não venhamos rejeitar nem ser Israel, rejeitando a presença de Deus para ter no nosso governo um rei homem. Porque o que Deus quer nestes últimos dias é levantar pessoas cheias da sua presença. O que Deus quer nesses últimos dias é levantar homens e mulheres compromissados com a sua presença e com a sua verdade, que é a palavra de Deus que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortifica e nos faz caminhar no meio da caminhada que é difícil. Os irmãos ficam de pé, por favor. Aleluia! Queria, com a permissão do pastor, convidar o grupo de louvor para estar louvando mais um hino. E eu queria estar fazendo uma oração pela sua vida. Você, irmão, você, irmã. Os irmãos que por algum momento perderam a presença, que entraram aqui se sentindo vazios,